Muito bem, boa noite, amigos que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo canal do portal minutonoticia.com.br. Uma alegria imensa poder estar aqui com vocês nesta nova fase do Minuto Notícia. Boa noite, obrigado por acompanhar a gente, você que vai poder assistir a gente depois na gravação desse vídeo que ficará disponível aqui na página do YouTube. Eu me chamo Marcelo Moya e hoje estamos dando um passo muito importante, começando aqui as nossas lives semanais do Minuto Notícia, o portal de Jacarezinho e de todo o norte pioneiro do Paraná. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Você também pode participar com a gente pelo chat, enviando a sua pergunta, fazendo o seu questionamento. Essa live que surge aqui para abrir espaço como jornalismo de opinião, aonde nós possamos convidar aqui pessoas e abrir esse espaço para a diversidade das ideias e das opiniões. A você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Cumprimentando também os colegas da mesa antes das apresentações. Eu quero, antes de mais nada, convidar você para seguir as nossas redes sociais no Minuto Notícia, começando pelo Facebook, facebook.com/MinNotícia, Min de abreviação de minuto, Min Notícia. Você pode seguir a gente lá pelo Facebook. Também você pode seguir o nosso perfil no Instagram, pelo Instagram, portal Minuto Notícia. Você também pode fazer parte do nosso grupo seleto do Instagram, do WhatsApp, aliás, nosso grupo no WhatsApp, onde você pode receber ali todos os dias as principais notícias de Jacarezinho, do norte pioneiro do Paraná, claro, também do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, trazendo sempre aqui um jornalismo autêntico, de qualidade, de opinião, né? Um jornalismo isento e imparcial. Para você participar do nosso grupo no WhatsApp, você pode acompanhar qualquer notícia que você acessar no portal minutonoticia.com.br, no site minutonoticia.com.br. Sempre abaixo da matéria tem ali no rodapé um link. Acesse e participe do nosso grupo do WhatsApp. Ao clicar ali, você automaticamente vai fazer parte do nosso seleto grupo de leitores de opinião do Minuto Notícia, o portal de notícias que mais cresce em Jacarezinho e em todo o norte pioneiro do Paraná. E para esse nosso primeiro encontro, está com a gente aqui para participar da nossa bancada. Hoje nós temos a grata alegria, é uma honra, uma grande satisfação de receber aqui o Dr. César Lima. César Lima, ele é advogado, tem uma sólida carreira no direito, né? Ele é especialista em direito administrativo, direito público, direito eleitoral. César Lima também é escritor, é analista, é consultor político e, claro, também é colunista na revista Esmeril e também tem dado as suas contribuições para o portal Minuto Notícia. César Lima também possui uma grande experiência de atuação jurídica na área da gestão pública, na área legislativa, além de ser um autodidata, um pesquisador na área de geopolítica. Seja muito bem-vindo, doutor César, mas para fazer as honras da casa, boa noite, nosso colega jornalista Carlos Rodrigues, do jornal Minuto Notícia. Boa noite, Carlos. Carlos, lá, deu uma travadinha na internet, então vamos inverter um pouquinho aqui. Doutor César, seja muito bem-vindo. O senhor já é da casa, né? Tem trazido contribuições muito valiosas aí com seus artigos, com sua opinião, com suas ideias. Obrigado por aceitar o nosso convite, por participar com a gente da nossa primeira live. Espero a primeira de muitas outras que virão, as lives semanais do Minuto Notícia. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos. Boa noite, audiência que está ao vivo e que virá depois. É um grande prazer estar aqui. Eu, como costumo divulgar nas minhas redes sociais, o Minuto Notícia é a minha segunda casa, né? A minha primeira casa é a revista Esmeril e o Minuto Notícia é a minha segunda casa. Outras casas estão se abrindo, né? Mas é um prazer enorme estar aqui nessa
esse primeiro episódio do Ponto ou Vírgula. Vamos lá. César, e esse interesse pelo campo da política, você que já atua há tanto tempo, né? Que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional, por onde você percorreu, embora eu fiz aqui de modo bem sucinto, abreviado, um pouco da sua trajetória, mas queria que você destacasse um pouco para os nossos ouvintes e também espectadores aí, telespectadores do YouTube também, né? Falar um pouquinho dessa sua trajetória na carreira do direito, em especial aí no campo do seu interesse pela área da política, pela geopolítica também. O meu interesse por política ele vem antes do direito, inclusive, né? Eu sou de uma família de pessoas envolvidas na política. Meu pai era envolvido na política, foi do diretório do antigo PMDB. A minha mãe era muito envolvida na política, em trabalhos sociais, trabalhou em muitas campanhas. A minha irmã mais velha, Fabiana, ela foi candidata a vereadora 2 vezes, foi a mulher mais votada da cidade na época, e eu venho dessa família, né? Minha família sempre envolvida, minhas outras irmãs participando sempre também da política. Tivemos eleição de conselheiros tutelares, onde a minha irmã Fabiana e a minha irmã Luciana foram eleitas conselheiras tutelares, foram presidentes do Conselho Tutelar da cidade. Então, quando eu entrei na faculdade, já tinha essa visão política, né? E eu entrei na faculdade num período bem interessante, né? Foi logo na redemocratização. Eu sempre falo, a vantagem de ser velho é que a gente viu muita coisa acontecer ao vivo, né? Eu entrei na faculdade logo após a queda do Muro de Berlim, a redemocratização do Brasil. Eu acompanhei tudo isso um pouco antes de entrar na faculdade e na faculdade. Nós tivemos nós tivemos 84, 85, as diretas já, pois a eleição indireta para presidente, né? Aquele período de convocação pré-Constituição 88, depois a Constituição de 88, logo na sequência a queda do muro e a primeira eleição para presidente do Brasil depois do regime, né? Exatamente. Foi uma década muito intensa para a gente, esses anos 80, né? Em termos políticos no Brasil. E, claro, implicado também na mudança do cenário do mundo com a queda do muro. Sim, a gente acompanhou tudo isso, inclusive esse período meu de faculdade foi assim, né? Eu entrei na faculdade em 87, então eu estava vindo das diretas, estava daquele movimento todo, na efervescência daquilo lá. A minha faculdade de Direito, a Instituição Toledo de Ensino, na época, era a 3ª melhor faculdade do Estado, inclusive era a que aprovava mais juízes e promotores, era a minha faculdade, uma faculdade, a própria estrutura física dela favorecia o debate, né? Nós tínhamos ali, ela era um quadrado, e no centro desse quadrado era um jardim maravilhoso que existia ali, tinha uma ágora com lugar para sentar, era um negócio bem bacana, havia muitos debates lá. Eu tive, por exemplo, um colega de faculdade que era ex-guerrilheiro, que ele tinha desertado do exército, ele era sargento do exército, desertou com um caminhão cheio de armas, foi para a guerrilha, foi preso, ficou mais de uma década na União Soviética. Então era esse tipo de colega que a gente tinha. Eu tive também colegas ali que saíram para a vida política, tanto local como nacional. Não sei se vocês vão lembrar do deputado federal Agostinho, que foi deputado federal por vários mandatos pelo PT. Ele era meu colega de faculdade também. Nós tomávamos cerveja juntos. E existia, eu acho que por causa do fechamento o fechamento da política durante o regime militar, ali era um convívio mais saudável, mesmo entre o pessoal extremamente comunista, né?
Eu nunca fui comunista, diz que quando é jovem tem que ser comunista, para senão não tem coração, né? E depois de velho, você ser comunista, você não tem cérebro. Mas eu nunca fui comunista, né? Eu era mais liberal. E o debate era muito aberto, muito respeitoso até. Respeitoso em termos dos anos 80, né? Nos anos 80 você tem um debate daquele hoje, vai todo mundo preso, cai canal. Havia diversidade, mas não era polarizado como é hoje, né, doutor? Mas aproveitando, pedindo uma pausa aí, o Carlos voltou com um probleminha com a conexão. Boa noite, jornalista Carlos Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Carlos. Boa noite, César. Uma honra estar aqui nessa conexão com vocês. O Minuto Marcelo já falou, né, da importância desse salto aí do Minuto Notícia, e é redundante dizer que estamos muito satisfeitos e que realmente é um dia histórico aí, né? Apesar da conexão derrubando a gente, mas nada mais irá nos parar, né, Marcelo? Chega. Eu estou acostumado, viu? Eu estou acostumado com esses programas ao vivo e é normal, viu? Não se... Tecnologia, tropeços da tecnologia. Mas eu ela é muito boa quando ela funciona. Aproveitando aí que o Marcelo me deu a palavra, então dá uma boa noite para a nossa audiência, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Minuto Notícia. Eu tenho certeza que esse momento gerou alguma expectativa, né, Marcelo? Várias pessoas queriam entender o que é o Minuto Notícia, a que veio e quem são, né, também as pessoas que fazem o Minuto Notícia acontecer. Somos nós, né? E também os nossos leitores que mandam sugestões de pautas todos os dias e nos ajudam a fazer um site dinâmico, um site moderno, um site profissional para Jacarezinho e para o Norte Pioneiro. Professor César, na conversa anterior, ele falou: eu não sou professor, não sou mais professor, mas é cronista, né, um pensador, um cara que faz parte de grupos de estudos jurídicos e tem a experiência que César tem, é sempre um professor. Então, me permita se escapar um professor ou outro, é por total respeito. Não, César. Eu fico honrado com o professor. Eu tenho formação para professor. Eu trabalhei muito com palestras, dei muita palestra já sobre vários assuntos. Eu só não entrei em sala de aula porque quando eu estava para entrar em sala de aula, eu tive umas decepções e resolvi não entrar nessa. O convite não faltou. Mas agora você vai dar uma aula aqui para a gente, porque nós vamos falar de política, mídia e poder. Nos próximos minutos, nós vamos refletir sobre política, mídia e poder. Essa pauta, a gente puxou para dentro de casa essa pauta porque ela interessa muito para o Minuto Notícia. Minuto Notícia não é um site de notícias de política, mas nós entendemos que todas as áreas, há uma convergência para a política, né? E a questão do poder, ela está muito, né, ligada a essa questão do controle da comunicação, do controle da notícia, do que não é notícia. E para nós, notícia é o que acontece, não o que os poderosos desejam noticiar. César, sob a sua perspectiva, por que trabalhar mídia e poder, política, principalmente em pequenos municípios, é tão difícil? Por que a lei é federal, as leis são federais, a maioria delas, a Constituição é federal, trata das liberdades, mas a gente tem tanta dificuldade, é tão difícil entrar na cabeça dos coronéis que existem direitos fundamentais e que precisam ser respeitados? Essa é uma pergunta que, se você quiser fazer um programa de 2 horas só sobre ela, é pouco, tá? Eu vou tentar ser breve aqui. O Brasil, ele veio as pessoas têm uma visão... A história foi muito deturpada por 2 grandes grupos, né? Os golpistas militares de 89, né? De 1889, trataram de deturpar a história em favor da República, né? Mostrando uma visão totalmente errada da monarquia que existia no Brasil. Era uma monarquia constitucional em que nós tínhamos muita liberdade de expressão. O próprio imperador incentivava críticas a ele, inclusive na época, coisas que a gente não aprende na escola isso, né? Na época, dignatários externos de outros reis, príncipes,
embaixadores de outros países até achavam estranho que o imperador do Brasil andava no meio do povo, não reprimia, muito pelo contrário, incentivava que jornais fizessem, seriam os memes de hoje, né? Faziam charges dele, depreciando, críticas pesadas. Ele era um liberal, né? Principalmente Dom Pedro II, né? Dom Pedro I foi um que atravessou, né, a questão do Brasil, o Império, o Brasil imperial, ele foi o desdobramento do Reino Unido, né? O Brasil, tecnicamente, ele nunca foi colônia de Portugal, né? Muito cedo o Brasil passou a ser... a colonização portuguesa é diferente da colonização anglo-saxônica, né? Muita gente fala, eu falava isso quando era jovem, que se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, pelos holandeses, nós seríamos um país melhor. Basta ver a história e ver que não, tá? A colonização latina, espanhola e portuguesa, claro, era outra época, né? Século XVI, não podemos imaginar o século XVI como hoje. Mas a colonização espanhola e portuguesa, ela criou muito, né? Ela investia muito. Basta nós vermos as cidades antigas dos Estados Unidos, não tem nenhuma grande construção, não tem arquitetura própria, não tem nada. Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos construções da época do descobrimento. Então, foi uma colonização diferenciada. Depois de Reino Unido, nós passamos por problemas que não vêm ao caso, nós passamos a ser o Império do Brasil, né? Ele conseguiu preservar o tamanho do Brasil, que já era muito difícil. César, me permita. Claro. É papel do jornalista. Vai me interrompendo. É monarquista? Você é monarquista? Não, eu acho que a monarquia hoje no Brasil, por exemplo, é inviável, né? Temos que ter um movimento... Eu não sou um saudosista, entendeu? Eu só relato aquilo que eu vejo como coisas boas, né? Mas tem um ponto interessante, deixa eu entrar nessa discussão, porque os próprios monarquistas hoje, o Brasil tem ainda um grupo... Tem a família real. A família real, com representante na Câmara Federal, com um deputado lá presente, o Felipe Olhos e Bragança, né? Não seria ele o rei, tá? Seria ele o rei. Não seria ele o rei. Não seria ele é um deputado, mas o que se nota no discurso da família real é um discurso liberal. Sim. Um discurso conservador, liberal, né? Uma linha mais, talvez um alinhamento mais ao centro-direita, tem sido esse discurso. Importante o Carlos ter feito essa observação, porque há uma quantidade significativa, inclusive, de seguidores, né, César? Que acompanham... Sim, eu tenho amigos meus monarquistas. Em sites e acompanham o trabalho da família real brasileira, mesmo sem o devido reconhecimento, né, do ponto de vista constitucional, mas simbólico. E de que forma isso contribui para essa cultura de controle da política pela comunicação? Então, aliás, aí nós vamos chegar onde eu queria chegar. Tudo que a gente fala de história, a gente tem que dar um certo contexto, né? Não dá para falar do fato sem dar um contexto, porque senão fica... Porque as pessoas, se elas soubessem do contexto, não precisaria falar. Mas o contexto é importante. O que aconteceu? Nós éramos uma monarquia constitucional, uma excelente Constituição. As pessoas criticam a questão de escravidão, mas a monarquia não era favorável, a família real não tinha escravos, apesar das críticas, das manipulações históricas, foi a família real que ela caiu, na verdade, não foi o único motivo, tá? Mas um dos motivos importantes da queda da monarquia foi a libertação dos escravos. Existia um projeto para essa libertação dos escravos, para que os escravos fossem reintegrados na sociedade, que foi descontinuado com o regime militar.
O pessoal fala, porque a monarquia libertou os escravos, mas largou eles nas periferias. Não foi a monarquia quem fez isso, tanto que foi logo depois da libertação dos escravos que caiu a monarquia. Quem largou os escravos nas periferias e impediu, durante muito tempo, a integração deles à sociedade foi a República, né? A República Velha hoje, foi o movimento republicano. Só que nós tínhamos na figura do imperador, que eu achava muito importante, nesse ponto eu sou bem favorável ao sistema monárquico constitucional. O imperador era o mediador de tudo. Isso me falhou o nome técnico agora disso. Ele era o poder moderador. Ele era o poder moderador. Então, o Brasil tem culturalmente esse poder moderador. Quando houve a queda da monarquia e a república começou, nós começamos como o Brasil virou depois. Nós começamos com uma ditadura. Uma ditadura que o poder moderador era as Forças Armadas. O Exército, principalmente, que a Força Aérea praticamente não existia, a Marinha tinha sua força, mas o Exército era muito forte. E esse poder moderador continuou culturalmente. Depois nós tivemos Vargas, que foi o maior ditador que o país já teve. Muita gente elogia Vargas, mas Vargas, hoje nós colhemos más escolhas desde a era Vargas. Muita gente acha ele um grande líder e, na verdade, foi ele um dos causadores disso de que nós estamos vivendo hoje. E por que eu falo de Vargas? Porque Vargas começou o Brasil centralizar as decisões. O Brasil, durante o Reino Unido e o Império, o Brasil começou municipalista, né? Eram municípios que se formavam, que recebiam lá os poderes, tinha Câmara Municipal. Depois, no período do Império, passou a ter a força, os estados eram autônomos, tinham uma autonomia muito grande, entendeu? Com a República, isso se fechou. Como foi uma ditadura, tudo passou a ser de cima para baixo. Com Vargas, ele oficializou isso, né? Nós vemos, tem aquela triste imagem das crianças no desfile queimando as bandeiras do Estado, né? Aquilo parece que é uma coisa que passa, mas não é. Aquilo foi um símbolo, né? O Estado brasileiro, apesar de chamar Estados Unidos da América, Estados Unidos do Brasil na época, já era uma federação falsa, né? Ela nunca foi como os Estados Unidos onde os estados têm autonomia. Na verdade, as grandes decisões internas são tomadas nos estados. O governo federal lá, apesar de muito poderoso, internamente ele não tem tanto poder assim. Cada estado tem uma liberdade enorme, tanto em leis penais, economia, costumes, é muito diverso. No Brasil não é assim. Vargas piorou ainda. Vargas criou uma cultura nacional, né? Todos sabem, o carnaval é a marca do Brasil, o futebol, tudo isso foi criado por Vargas. Tudo isso foi criado por Vargas. O carnaval antes de Vargas era um negócio totalmente diferente do que foi depois, né? Foi Vargas que criou tudo isso aí. Então, o Brasil passou a ter no presidente, no homem forte, esse poder moderador entre o judiciário e legislativo e executivo. Centralizou-se muito em Brasília. Nós tivemos alguns movimentos, vai e volta, tal. 88 já foi uma Constituição. Eu falo, que o pessoal fala, não, porque a Constituição, nós temos que seguir a Constituição. Sim, nós temos que seguir a Constituição, mas a Constituição atual é a que causou todo esse problema que nós temos hoje. Isso interfere hoje, César, então, na questão da autonomia dos estados, quer dizer, nessa ideia de um país pensado em bloco, né?
Uma coisa... Influencia, isso tudo é cultural no brasileiro. Por que o brasileiro tem essa mania do salvador da pátria, né? Então, mas você criou a ideia do federalismo, quer dizer, ele acontece no Brasil só no discurso, porque na prática a gente tem hoje o Estado e os municípios cada vez mais refém da União, quer dizer, essa União pensada como uma grande mãe ou grande irmão, né, que está ali sustentando toda essa estrutura do tamanho do país. Mas isso acontece em todas as áreas, Marcelo. Eu tô me esticando, viu, Carlos? Você que fez a pergunta. Vai me cortando, vai interferindo aí, porque fica comprido mesmo explicar com detalhes isso. A questão é que, a partir de Vargas, nós tivemos o MEC. O MEC foi um universalizador da cultura. A partir do momento que você tem um Ministério de Educação e Cultura que abrange todo o país, você mata as culturas regionais. Nós temos... O Nordeste era o grande centro cultural do Brasil, não era essa miséria que é hoje, esse fim de mundo, as pessoas ignorantes vivendo às custas do Estado. O Nordeste era a proeminência do país, né? O Nordeste era tão forte como o Sudeste. Você entende, então, que o modelo construído da República está equivocado. O modelo da República Federativa do Brasil é errado e causador de vários problemas, inclusive esse que nós colocamos aqui nesse tópico, que é o poder local muito controlado. Como que na sua visão essa distribuição, essa mudança, essa descentralidade do poder no país poderia ajudar as pequenas comunidades a serem mais livres? Olha, tem um princípio que chama princípio da subsidiariedade, que é aplicado fortemente nos Estados Unidos. Eu falo dos Estados Unidos aqui, gente, mas eu quero deixar claro que eu não sou fã dos Estados Unidos, tá? Eu admiro algumas coisas da organização política deles, eu admiro mesmo. Não sou fã de americano, não gosto, não tenho... Se puser uma lista de 10 lugares que eu quero visitar no exterior, os Estados Unidos talvez nem entre nessa lista. Tá? Não vejo graça lá. Lá é um país que não tem graça. Não tem história, não tem... Nós temos mais história que eles, né? É que eles divulgam melhor. Mas quando você rompe o princípio da subsidiariedade, você rompe tudo. Por quê? Porque o que o princípio da subsidiariedade diz? O que você pode resolver na sua casa, você resolve na sua casa. O que você pode resolver na sua rua, você resolve na sua rua. O que você pode resolver no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, você resolve nesses níveis. Só que a organização do Estado no Brasil, ela é feita todinha de cima para baixo, entendeu? E as pessoas se acostumaram com isso. Vamos dar um exemplo disso. Essa reforma tributária que foi aprovada recentemente está sendo implantada. O pessoal bate muito na questão econômica mesmo, né? De aumento de impostos, vai ser extorsivo para todo mundo, alguém precisa mudar isso, né? Só que o grande problema dela nem é só esse. O problema dela é que uma parte que era um pouquinho descentralizada, ela passou a ser totalmente centralizada. Nós vamos ter um órgão em Brasília que vai decidir para onde vai o dinheiro dos estados. Então, muita gente, eu sei que vocês trabalham com prefeitura e câmara, e tem as críticas, eu entendo as críticas, tá? Eu também trabalhei em prefeitura, trabalhei em câmara, prefeituras e câmaras. E eu entendo as críticas, mas muitas vezes elas são até injustas. Porque fala, o vereador foi para... no Paraná, em Curitiba, né? O vereador vive em Curitiba, porque o vereador vai para Brasília, porque o problema está aqui e ele fica viajando. Mas ele fica viajando porque o dinheiro está em Curitiba, uma parte pequena, e o dinheiro está em Brasília. Então, não tem jeito. Eu trabalhei com vereadores muito honestos e trabalhadores. Esse mito do político ladrão, isso foi criado também artificialmente, e isso hoje é quase
praticamente uma verdade, mas existem bons políticos. O problema é que o sistema funciona assim. Você precisa de verba, você vai procurar o deputado estadual, o governador. Você precisa de verbas maiores, projetos maiores, você vai procurar o seu deputado federal, o senador e o presidente da República. Não tem César, aí jeito. você está entrando no nosso segundo eixo, sem saber. Ah, é? Sem Você já saber. foi para o próximo Eu não estou tópico. com ele aqui. Então volta. Você quer reforçar alguma coisa? Não vamos voltar. Vamos para Tá. frente. Para frente é que Tá se bom. anda. Porque política e poder e mídia está totalmente intercalado, né? Você trouxe uma coisa muito interessante, um pensamento diverso do meu, tá? Essa questão da centralidade, do poder. Eu acho que o país precisa pensar sobre isso, sim, né? Aliás, bem diverso do meu em relação à Constituição, tá? Deixa eu só posicionar aqui. Diverso do meu também em relação ao Império, a benesse democrática do Império. Eu estudei História do Jornalismo e eu sou obrigado a lembrar de Cipriano Barata, que ele saía da prisão, soltava o jornal, voltava para a prisão, o jornal acabava, mas você tem ele que saía ver da quem prisão, escreveu soltava essa o história jornal. de jornalismo, né? E O aí? problema no Brasil é quem escreve a história, o Carlos. Não A história do estou. jornalismo. Eu estou falando de uma maneira São muitas mãos, né, geral, César? entendeu? Se a gente for apontar pontinho por pontinho, realmente tem muitas coisas ruins. Eu falei aqui que eu não sou monarquista, entendeu? Eu tenho simpatia pela monarquia, mas eu sou prático também, né? Teríamos hoje E como condições. simpático à monarquia, você vai buscar informação sobre isso. Isso Sim, que eu acho bacana. exatamente. É importante. E buscar, eu trouxe várias informações aqui que eu particularmente não tinha. E é legal Eu sou nossa audiência estudioso de também. história, viu, Carlos? Eu tenho uma gama de interesses muito grande e eu sou autodidata em várias coisas. Em história é uma, tá? História eu estudo profundamente. A história é muito complexa, desde né? muito jovem. A história do Brasil é extremamente complexa. Se nós voltarmos à história do Brasil, eu não sei se você tem noção disso, você ou Marcelo, mas essa visão sobre a história do Brasil, da complexidade. Se nós voltarmos à história do Brasil, o Brasil foi descoberto por causa das cruzadas. Ele é diretamente ligado às cruzadas. Os barcos que vieram de Portugal, eles tinham lá a cruz de Cristo, das cruzadas, dos cruzados portugueses. Pedro Álvares Cabral, ele era um alto cruzado, entendeu? Nós estamos ligados diretamente às cruzadas, quer dizer, se a gente for fazer mesmo, é lá atrás, é muito lá atrás. E a história é complexa, ela tem várias visões, mas eu procuro me cercar de fontes melhores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está cortando um pouquinho a transmissão? Está um pouquinho pode ser que eu oscilando, esteja mas falando dá em cima de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Nesse segundo eixo, a gente falando de política, conflitos institucionais, César Lima, é sua especialidade. Conflitos institucionais. O que está acontecendo em relação a isso? É só em Brasília ou os conflitos institucionais também estão instalados nos estados, nos municípios? E em Brasília, quais são as perspectivas para esses conflitos? E eles estão realmente fora de qualquer normalidade? Ou nós já tivemos aí, à luz da história, alguns momentos também muito conflituosos entre as instituições e sobrevivemos? Conta para a gente. Olha, o Brasil ele é pródigo em ditaduras, né? O Brasil é pródigo em ditaduras. Sobre conflitos, você não precisa falar muito, né? O Brasil tem muito conflito institucional, até porque foi uma institucionalidade um pouco artificial, né? Ela existia uma institucionalidade anterior, aí vou falar bem de novo da monarquia. Existia uma institucionalidade que funcionava, que era livre, tinha defeitos, mas a institucionalidade criada a partir da República, ela foi extremamente artificial. Ela tentou copiar os Estados Unidos, inclusive no nome, né? Aquela coisa, teve
tentou copiar. O Brasil sempre foi muito influenciado pela França, pelos pensadores franceses. O Brasil virou assim, ele ficou oscilando muito. Quando chegamos em Vargas, e eu sempre volto no Vargas, quando chegamos em Vargas, criou-se um modelo de total predomínio do executivo sobre os outros poderes. O pessoal fala da ditadura, do período da ditadura de 64 a 85. A ditadura de Vargas era muito... A ditadura militar de 64 não chegava, era brincadeira de criança perto da ditadura de Vargas, em questão de violência, em questão de controle social, foi muito mais forte. César, entendeu? Você tocou num ponto importante, se me permite voltar, você tocou num ponto importante, pode. Sobre o predomínio do executivo sobre os outros poderes. É por isso que a população tem tanta dificuldade de perceber a importância que tem o judiciário e o legislativo. É por isso que a culpa é sempre do presidente e do prefeito, e muitas vezes não é por conta desse emaranhado do poder. A resposta curta é sim. Tem tudo a ver com isso. O Brasil vem desde da República Velha com essa visão do salvador da pátria. O salvador da pátria, às vezes artificial, às vezes como Vargas, que ele era amado pelas pessoas. Não pode negar isso, entendeu? Ele era odiado por muita gente. Mas o povão... Porque naquela época, nós temos que pensar em termos de contexto histórico, né? O mundo estava naquele período de guerra. Se fosse pela vontade exclusiva de Vargas, o Brasil era aliado do eixo. Tinha mais Brasil... a ver, né? Não, ele queria ser aliado do eixo. Mas aí entra o poder moderador. O poder moderador era o exército, né? E o exército quis ficar do lado dos aliados, né? E os Estados Unidos deu uma forcinha para isso, né? Fez alguns benefícios no Brasil, fez uns investimentos pesados aqui, ficou lá um navio de guerra americano na costa, tudo isso forçou o governo. Internamente também, né? O brasileiro queria ficar do lado dos aliados, mas se fosse pela vontade de Vargas, nós teríamos lutado junto com os nazistas e fascistas. Todo o nosso governo Vargas... Me permita avançar um pouquinho, César? Sim. Me permita avançar um pouquinho? A Constituição Federal, ela é o resultado, lógico, do Congresso, né? da Constituinte. Mas a população estava esperando alguém para controlar o dragão da inflação e promover a tão sonhada abertura da maneira como se imaginava, a modernização do salvador da pátria, brasileiro. Né, Carlos? É o salvador da pátria. Que está incutido no imaginário popular. Sim, ele está incutido no imaginário popular. Todo período teve seu pretenso salvador da pátria, aquele cara que ia resolver tudo sozinho, né? Diante da queda da monarquia, a população, o pessoal fala, tinha uma divulgação dos militares que o povo aplaudiu a República, o povo nem sabia o que estava acontecendo, na verdade. Inclusive, se Dom Pedro II não tivesse desistido, se ele tivesse insistido, o Império não teria caído. Porque ele tinha uma parte, ele tinha a marinha do lado dele, ele tinha uma parte do exército do lado dele, ele tinha o povo do lado dele. Se ele falasse, vamos resistir, o Império tinha continuado, entendeu? É uma crítica minha que eu faço, inclusive, a ele. Os motivos dele, só ele pode dizer. Ele não queria derramamento de sangue brasileiro. Tem essas questões hipotéticas, né? Mas eu vejo... Tudo sempre tem um salvador, entendeu? O povo mesmo adorava o imperador. E aí, né? César, o que aconteceu? O que tem a ver o momento do mensalão quando o Brasil começa a olhar, e estou falando do Brasil do século XXI, começa a olhar
para a justiça, até buscando os seus salvadores da pátria, e encontra várias confusões. Estamos falando de Mensalão, por exemplo, Joaquim Barbosa e tudo mais. Como é que esses personagens contribuíram para esse momento hoje de conflito institucional? Olha, eu vou falar para você o artigo, meu primeiro artigo na revista Esmeril, o primeiro artigo que eu fiz na revista Esmeril, ele surgiu de um questionamento que eu fiz numa entrevista que a Bruna Torlai, que na época ela trabalhava na Jovem Pan, ela tinha o seu canal de YouTube e ela tinha a revista Esmeril, né? E ela levou para uma entrevista, ela tem uma audiência muito grande, ela levou para uma entrevista um jornalista que eu esqueço o nome dele, sempre esqueço o nome dele, aliás, é até melhor, porque não cito ele, mas ela levou para a entrevista um jornalista que escreveu um livro, assim, lançamento nacional, com noite de autógrafos, um jornalista de expressão nacional da revista Oeste, entendeu? Que ele escreveu... o nome do livro é mais ou menos assim, STF, Como Chegamos Até Aqui. E ele discorre uma tese de como nós chegamos até aquele momento. Só que eu discordei dessa tese. E eu já acompanhava ela como ouvinte, e eu mandei para ela, nos canais que ela tem lá, eu mandei para ela um questionamento dizendo que eu não concordava. Qual não foi minha surpresa, ela entrou em contato comigo, nós trocamos o WhatsApp, né? E ela me questionou, eu quero saber o que você está falando, como assim? Porque todo mundo pensava daquele jeito, que o Supremo começou a influenciar a justiça de cima para baixo. E eu falo, não, eu atuo no direito público há 25 anos já. E isso não começou de cima para baixo, isso começou de baixo para cima. Aí nós vamos entrar em Gramsci, na dominação cultural do Brasil. A partir do regime militar, começou a haver uma dominação cultural do Brasil na esquerda. A esquerda dominou primeiro as universidades. Das universidades, surge o quê? Das universidades saem médicos, advogados, juízes, promotores, engenheiros, tudo. Profissional de cinema sai da faculdade, profissional de televisão sai da faculdade, todos os profissionais saem da faculdade. Quando se consolida esse poder, antes da primeira eleição do Lula, esse poder já estava consolidado na mão da esquerda, tá? Vários tipos de esquerda. E o Brasil, quando teve a redemocratização e depois a Constituição nova, eu tive o privilégio que eu comecei a estudar sobre a Constituição anterior e terminei sobre a Constituição nova. Então, a gente acompanhou toda a transição, os debates, a gente discutia os debates que haviam na votação, nós limos os anais. Você quer interpretar a Constituição, um artigo da Constituição? Sabe como que você faz? Você vai lá e procura anais da Constituição. Vai lá no artigo, tem toda a discussão que foi feita sobre aquele artigo. Tudo que foi falado, tudo que foi pensado, as alterações no texto final, tudo tem lá. Então, a interpretação da Constituição, para quem busca, ela é simples. Está lá o que o Constituinte queria dizer com aquele artigo. Não é uma incógnita. O que acontecia naquela época, logo pós-Constituição? As teses malucas começavam a surgir. Sempre tem teses malucas. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem um monte de lugar. Surgiu um juiz que dava uma decisão totalmente absurda. Ele, por exemplo, ele intervia no poder executivo. Eu trabalhei com isso, então eu via isso no meu dia a dia, e não é numa cidade, eu via isso no estado todo, no meu lugar de atuação. O promotor
inventava lá que tinha que ter um ponto de ônibus com cobertura em tal lugar. A prefeitura tinha uma linha de ônibus. O prefeito é eleito, os vereadores são eleitos para montar um orçamento para o município, que destina recursos escassos para existe a discussão, pelo menos em tese. Eu digo em tese porque as pessoas não querem saber também. Eu participo de toda a elaboração da LOAS e da LDO, eu estou lá nas reuniões, entendeu? Inclusive aqui na cidade que eu moro há poucos anos, eu participo dessas discussões, que é onde vai direcionar os recursos. Tá, um orçamento limitado com recursos feito por pessoas que foram eleitas para isso. Bem ou mal, eles foram eleitos para isso. Não dá para entrar no mérito. Porque ele foi eleito para isso. Se ele fizer mal feito, na próxima eleição ele paga o preço. Essa é a democracia. Tem que com pagar. Todos os defeitos. Com todos os defeitos, mas é assim que funciona. Para que serve o judiciário? O judiciário serve para dirimir conflitos dos cidadãos e o Supremo ele serve para dirimir conflitos constitucionais. Só. Essa é a função. Acontece que a Constituição de 88, eu não sei, é difícil eu falar, porque as pessoas confundem ideologia, tá? Eu não estou falando de ideologia. Quando eu falo esquerda-direita, ela é uma simplificação bem grosseira da coisa, tá? Entendam isso, vocês eu falo esquerda-direita para ficar mais fácil falar. Não vou falar não dá para falar, porque são várias esquerdas e várias direitas, nem tudo é direita, nem tudo é esquerda. Nem tudo é direita, nem tudo é esquerda, entendeu? Mas eu vou falar do jeito simples. É um amplo espectro. Então, quando nós saímos do regime militar, apesar de todo o discurso feito pela esquerda, todo o discurso midiático, historiográfico, porque essas pessoas saíram da faculdade. Quem escreveu história foi o pessoal que saiu da faculdade de história, que era controlado pela esquerda. O pessoal que julga saiu de uma faculdade que era dominado pela esquerda. O pessoal que acusa saiu de uma faculdade que é dominado pela esquerda. O pensamento de esquerda, não importa qual esquerda seja, está presente na cultura. Isso é fruto de uma revolução cultural que é discutida no Brasil desde os anos 50 pelas esquerdas. Tá? Não sei se vai entrar nisso. Eu já entrei nisso numa outra live, bem aprofundadamente. O que aconteceu na Constituinte de 88? A Constituinte de 88 foi logo depois da redemocratização. Ela tinha toda uma carga do regime militar. A grande maioria das pessoas que estavam ali tinham sido exilados. O conservadorismo no Brasil politicamente tinha sido exterminado pelos militares, o liberalismo tinha sido exterminado pelos militares, e a esquerda, o regime militar combateu a esquerda armada. Mas pessoas dentro do governo militar, o mito Golbery do Couto e Silva, que era o grande perseguidor, ele deveria ser o patrono da esquerda, entendeu? Porque Golbery, além de ser contra o AI-5, ele encomendou um estudo, eu falo ele, mas é o grupo dele, né? Encomendou um estudo em Harvard para despressurizar o país sem a perda do poder. E esse estudo, seguindo esse estudo, Golbery, implantou essa despressurização na luta armada. A luta armada já tinha sido derrotada, ela nunca teve chance nenhuma. Existia uma esquerda totalmente anti-luta armada. O que ele fez? Isso de maneira resumida, tá? Bem rasa. Foi feito um acordo com a esquerda. A universidade e a cultura é de vocês. O poder é nosso. O poder político é nosso. Vocês fiquem aí brincando na cabeça, eu estou falando isso tudo de maneira simbólica, tá?
Vocês brinquem aí com a escola, vocês gostam de universidade, vocês gostam de teatro, música, fica aí. Pode brincar à vontade, deixa os adultos, a mentalidade, um pouco da mentalidade dos militares, que de governo de técnicos, né? Como chama isso mesmo? Nossa, me deu branco agora. Eu tenho uns brancos de vez em quando, tá? Que é o defeito de ser velho. O movimento tecnocrata, né? É o os famoso tecnocratas. tecnocrata. Tem um nome técnico para isso, mas são os tecnocratas. O militar tem isso, tá? Você viu muito claramente isso no governo Bolsonaro, por exemplo. Mas os militares, eles entendiam que o governo tinha que ser de tecnocratas, sem não dar moral para legislativo, esquece discussão, isso só perde tempo, isso só atrapalha, vão tomar conta aqui do poder. A esquerda quer brincar de cultura e faculdade, então vai brincar de cultura e faculdade. Quando caiu o regime militar, nós não tínhamos conservadores, porque tinha o movimento conservador, o movimento liberal, o movimento de esquerda, muito vivo no Brasil. Nomes relevantes, tanto da esquerda, como da direita, como dos liberais, dos conservadores, dos comunistas, dos socialistas, dos trotskistas. As pessoas eram muito bem formadas, existia base para tudo, entendeu? Uma base muito sólida acontecendo. O que aconteceu? Quando caiu o regime militar e formou-se a nova república, quem mandava no país? A esquerda. Em tudo. Tudo. Todos os profissionais eram de esquerda, não existia pensamento de conservador, não existia pensamento liberal, não existia nada. Era só esquerda. Tinha um carinha aqui, outro ali, um falava um pouquinho diferente, mas todo mundo tinha uma essência de esquerda. Às vezes eu brinco com algum amigo meu, ele fala, e é pessoa estudada, ele começa a falar alguma coisa, eu falo, tá vendo? Você é comunista e você nem sabe. Por quê? Porque aquilo vem desde o primário na cabeça. O pessoal fala, eu sou contra esse negócio de escola sem partido, entendeu? Eu acho isso uma bobagem. A questão é a escola de todos os partidos, que existia um pouco antigamente e se perdeu completamente, porque a esquerda tomou conta de tudo. Mas, o que aconteceu? César, vamos falar desse conflito. Vamos chegar nesse conflito, para a gente caminhar um pouquinho. Você acredita que estas instituições, influenciadas pelo predomínio, né, segundo a sua perspectiva, do pensamento de esquerda, é a volta da direita conservadora, é a retomada, é um embate que se fez ali, que fraturou essas instituições, ou elas próprias começaram a se degladiar? O movimento conservador mal arranhou o movimento de esquerda no Brasil, entendeu? O que existe hoje de direita no Brasil é uma direita que as pessoas o pessoal da direita não gosta quando eu falo isso, mas é uma direita quase infantil. É uma direita quase infantil. É uma direita, se você pegar o cara falando, ele é de esquerda, ele não sabe que ele é de esquerda, entendeu? Os costumes são conservadores, mas a mentalidade, a maneira de resolver os problemas, ele nem tem culpa. Tem deputado que fala, eu sou de direita. Aquele Cleitinho, por exemplo, senador lá, o Cleitinho. Ele é de direita, eu sou bolsonarista, eu luto pelos costumes, não sei o quê. Ele apresenta um projeto de lei de esquerda. O que é a esquerda? Vamos falar de esquerda. O que é a esquerda? Por que nós vamos chegar nessa questão das instituições, da centralização? Porque o pensamento de esquerda, ele é centralizador, ele é burocrático, ele é estatal. Basta ver a União Soviética, a China, como é. A China não é comunista, tá? Acreditem que vocês quiserem. O pensamento comunista, agora eu vou usar a palavra comunista, ele tem um pensamento centralizador, de mudança de sociedade,
Isso tem que vir de cima. Alguém forte tem que fazer isso. O brasileiro, por si, já tem culturalmente a cultura do salvador da pátria, que é um cara forte. Isso, para ser assimilado pela esquerda, é a coisa mais fácil do mundo, e foi o que aconteceu. Então, muitas pessoas se acham conservadores, mas as soluções que eles apresentam não são conservadoras, são de esquerda. Passa, César, por um viés muito personalista, então. Exatamente. O que é o coletivismo? Seguindo a sua linha de raciocínio, um discípulo de Trump, por exemplo, ele tem um comportamento de esquerda, colocando o Trump como grande estadista, exatamente, ela abaixo, nessa verticalização. É a direita russófila, que a gente chama. Isso tem um nome, a direita russófila. O movimento MAGA... direita, César, explicar quais são os projetos de direita sérios, democráticos. Não falta uma direita que converse, que não grite. Não falta uma direita que traga as propostas e fala, não é assim que deve ser feito, é assim, e vai ficar tudo bem. Não tem espaço para essa direita, nem entre a direita. O meu pensamento, Carlos e Marcelo, o Marcelo talvez conheça melhor, o meu pensamento nós temos que resolver o problema cultural brasileiro, e isso só se resolve com educação. Não essa educação do MEC, entendeu? Porque o que aconteceu no Brasil, a partir dos anos 70, a educação brasileira ela foi destruída. Ela virou uma fábrica de militantes e de funcionários públicos. Ali é a visão tecnocrata de Vargas, complementada pela visão tecnocrata e estatista da direita, da esquerda. Essa é a esquerda. O que eu digo esquerda é estatismo, controle centralizado, planificação da economia, planificação do estudo, tudo planificado, de cima para baixo. César, mas me dá uma o Brasil cai muito fácil nesse conto. Sim, mas me dá uma parte. Se a gente virar essa pirâmide, a gente está pensando no topo da pirâmide. Sim, mas é o que funciona no Brasil, Marcelo. Essa é a nossa realidade, é o topo da pirâmide mandando para baixo. Mandando para baixo. Como é que você, pela sua experiência que você tem aí na área política, uma realidade local, de município, por exemplo, o que parece, aparentemente, é que quando isso desce para as bases, que eu quero dizer para os municípios, isso se mistura demais. E aí cai por terra uma série de prerrogativas, assim, é uma miscelânea partidária, cai por terra o viés ideológico, os acordos, os ajustes. Aí daqui a pouco a política municipal é bem diferente da política nacional. Exatamente. Você vê no município uma coligação PT-PL, um exemplo. Sim, né? exatamente. O cenário macro era algo inadmissível, né? E aí você vê as alianças acontecendo, as costuras, né? E como é que isso se dá já no âmbito local? Como é que isso Mas é que o Brasil... Vamos lembrar que o Brasil é personalista, Marcelo. Esse personalismo não é só no âmbito federal, no âmbito municipal também. As pessoas não votam em ideias, as pessoas votam em pessoas. As pessoas votam em promessas, entendeu? O populismo em si, o sentido do populismo não é esse sentido de hoje. Você quer ser candidato a vereador na sua cidade. Vai para as reuniões nas casas das pessoas, que é o normal de uma campanha para vereador. Vou falar de uma campanha para vereador. Vai para as casas, você fazer campanha. Você chega lá numa casa, se reúne lá 40, 50 pessoas, aí você começa a falar de ideias, de melhorias, de mudanças legislativas, não sei o quê, não sei o quê. Na sua segunda reunião naquele bairro vai ter 5 pessoas. Se muito, 5 pessoas da sua equipe. Agora você vai para um bairro pobre. Isso num bairro pobre, porque o bairro rico nem existe isso. Vai um bairro pobre, vai lá no outro bairro. E chega o vereador na mesma reunião que você acabou de sair e o pessoal não entendeu lufas do que você falou, ninguém vai querer ouvir você de novo. O cara chega lá e fala,
Eu vou resolver o problema de vocês na fila do SUS. Eu vou resolver o problema de vocês. Nós vamos aumentar o benefício social para vocês aqui. Olha, a prefeitura vai complementar a cesta básica do Estado, que já complementa a cesta básica da União. Nós vamos acrescentar mais tal coisa. O vereador não faz nada disso. Não é o vereador que faz isso. Esse vereador, na outra reunião, tem 200 pessoas e todo mundo com pedido. Olha, vereador, eu preciso de um botijão de gás. Olha, vereador, a minha mãe está esperando lá uma cirurgia. O senhor tem como passar? Tenho. Anota aí, manda lá pro cara lá. O cara já liga. Não, sua mãe vai ser atendida amanhã. Entendeu? Não tem jeito. Se nós não mudar, isso tudo é fruto da inculturalização brasileira. O Brasil é inculto. Messiânico. O Brasil não era assim. O Brasil não era assim até os anos 70. O Brasil era um celeiro de grandes escritores, pensadores. E não estou falando de política, não. Machado de Assis, Rui Barbosa, tanta gente, gênios, nós tivemos muitos a gente gênios. não precisa ir tão longe da Isso história. tudo acabou. A gente precisa ir tão longe da história. Você citou no início da nossa conversa, o fim dos anos 80, a quantidade de lideranças que o Brasil dispunha, um exemplo disso foi as eleições presidenciais de 89. A quantidade de líderes... A primeira eleição brasileira da democracia foi horrível. Você não tinha quem votar. Quem estudou por conta própria não via em nenhum deles nada. Entendeu? Você tem uma ideia? Você tem uma ideia, né? Em 89, Marcelo, o grande cara que ganhou a eleição foi o Collor. O Collor todo mundo adorava. A Rede Globo ajudou ele lá derrubando o Lula, e não sei o quê. E o Lula era grosseirão, e ele era bonitão, e ele tinha isso, ele tinha aquilo outro. Em 89, eu falava, esse cara é um picareta. O problema é que esse picareta, o adversário dele, é pior que um picareta. Ele é um picareta semi-analfabeto, teleguiado. O adversário desse outro cara, que era o Brizola, era um picareta pior ainda, que era mal visto, inclusive pela própria esquerda. Fidel Castro mandou dinheiro pro Brizola resistir lá ao golpe militar. O Brizola comprou umas fazendas lá, nunca resistiu a nada, e Fidel Castro chamava ele de El Raton. Por que o Fidel Castro escolheu? O Fidel Castro escolheu o Lula porque o Lula era mais fiel. O Brizola estava na mesma vibe que o Lula, só que o Brizola era deslocadamente maluco e picareta. Quem destruiu o Rio de Janeiro como estado foi o Brizola. Quem favelizou o Rio de Janeiro foi o Brizola. Esses eram os nossos candidatos, entendeu? No meio desse caldeirão, no meio desse caldo todo, né, menos Estado, uma Constituição que foi feita por progressistas, né, por assim dizer, ou muita gente influenciada pelo pensamento de esquerda. Vamos pular aqui para o nosso terceiro eixo para a gente avançar. A Constituição é o que nós temos. Sim. Gostem ou não gostem dela, é o que nós temos. E agora? Sim. Você acredita que a Constituição Federal do Brasil, ela pode ser rediscutida? Ela deveria estar sendo rediscutida ou ela vai ser rediscutida? Olha, agora vamos entender a Constituição. De Constituição eu posso falar bastante. Não estava na apresentação, mas eu sou constitucionalista também, né? Eu fazia pareceres, eu atuei no Legislativo, e no Legislativo você tem que fazer parecer sobre constitucionalidade. Então, eu fiz centenas de parecer sobre constitucionalidade. Vamos falar de Constituição. A Constituição de 88 eu dou esse nome assim, para não explicar muito, para ser raso, eu falei, é uma Constituição socialista. Ela tem direitos impossíveis de serem alcançados.
É um sonho de uma noite de verão. A Constituição de 88, se ela fosse aplicada, o Brasil teria que ter uma arrecadação 100 vezes maior do que ele tem hoje. Ela já nasceu morta. Ela tem muitos defeitos progressistas, populistas, porque ela é uma enxurrada de direitos. É quase uma utopia, César. Ela totalmente utópica. Só que saindo dessa parte utópica dela, como ela tinha os poucos que não eram totalmente esquerdistas ali dentro, também, junto com os esquerdistas, eu me ponho nesse meio. O pessoal fala, você é a favor de regime militar. Eu odeio militar, eu não gosto de militar. Deus me livre se os militares tivessem tomado o poder no lugar do Lula. Deus me livre. As pessoas não sabiam ir lá para os acampamentos em Brasília. Eu falava, gente, volta. Vocês estão loucos. Eu apanhei dentro da família. O pessoal aprovava os acampamentos. Eu falei, gente, vocês estão malucos, vocês estão pedindo o quê? Para militar assumir o poder? Nós temos ferramentas constitucionais para barrar tudo que está acontecendo. Militar não é para assumir o poder. Militar era a garantia de que a Constituição seria cumprida. Isso está na Constituição. Isso está na Constituição. O pessoal fala que é mentira, que esse artigo não está lá, que o artigo não diz bem isso. Agora eu me esqueci o artigo. Ficou muito discutido ele. Mas está lá na Constituição. Quem garante a constitucionalidade a pedido dos chefes de um dos poderes. É descrito lá. Se você for nos anais, você vai ver o motivo daquele artigo era esse. Hoje o pessoal inventa um monte de coisa. Mas tá bom. O que aconteceu? Ela tinha um medo terrível de ditadura. Então ela afrouxou. César, seria o 142, né? Que define. 142. Não, porque isso aí, o jurista tal disse. Mentira! Lê os anais da Constituição. Ele foi criado para isso. Para quando um poder crescesse acima dos outros, os outros dois, ou um dos outros dois, acionasse a cláusula constitucional para os militares poderem. É que ele nunca foi regulamentado, entendeu? Mas o artigo estava lá para isso. César, isso dá a ideia de uma intervenção armada. Não é intervenção armada, é uma intervenção constitucional por um dos chefes dos poderes. Não é o general que vai decidir a hora de aplicar. Quem vai exigir aplicação é um dos chefes dos poderes. O chefe do executivo, o chefe do legislativo ou o chefe do judiciário. Entendeu? Mas o problema aí, é que não... Se você tem um chefe de um desses poderes que resolve concentrar poder, como é que fica? Ele pode acionar essa moderação? Não, mas essa moderação é feita ao contrário. É se o outro poder está assumindo poderes que não são deles. O artigo é muito claro nesse sentido. Mas isso colocaria os militares no papel como poder moderador. Como poder... Lembra que eu falei do poder moderador lá atrás? Mas veja... O brasileiro adora o poder moderador, cara. Você tem que entender isso. Se há uma corte constitucional, e ela é múltipla, inclusive, ela não deveria ser 100% voltada para um pensamento progressista, nem 100% conservador, ela deveria representar a sociedade. Mas se há uma corte constitucional, não seria a corte constitucional a dirimir essas dúvidas? Você está cometendo um engano que muita gente comete, Carlos. Você está cometendo um engano que muita gente comete. A Corte Constitucional não é para representar a sociedade, não, senhor. Primeiro que ela não é eleita. Digo, ela tem suas cadeiras. Agora deixa eu explicar. Ela pode ter uma representação social. Não pode. Deixa eu explicar por quê. Primeiro, por que a Corte Constitucional não é eleita? Por isso, porque ela não representa a sociedade, ela não é eleita. Ela é eleita o executivo indica, o legislativo faz
O aval. O aval, a sabatina é um procedimento constitucional. E a Corte Constitucional, no Brasil, ela deveria ser constitucional. E lembra que eu falei para você dos anais da Constituição? Aquilo é você interpretar a Constituição, você voltar no que o Constituinte queria dizer, quando há uma dúvida, você voltar no que o Constituinte queria dizer e você tomar uma decisão com base na Constituição. Acontece que foram dados poderes excessivos foi possibilitado constitucionalmente que, primeiro, que formou-se um quarto poder oculto, que é o Ministério Público. O Ministério Público, na nova Constituição, é um quarto poder. É um quarto poder. Ele não tem controle externo. Entendeu? Ele tem poder absoluto. No município, você vê bem isso. E o judiciário foi dado uma amplidão, uma amplitude enorme para ele. E isso foi discutido na época, na faculdade, nós discutimos isso. E eu lembro para você, lá nós tínhamos conservadores, liberais, tínhamos comunistas, tínhamos socialistas, tínhamos anarquistas, isso era discutido em sala de aula tecnicamente, tá? Por pessoas que tinham mais estudo, mais entendimento do que as de hoje em dia. Hoje em dia, isso é outra questão, nós vamos entrar de volta no outro, vamos falar da Constituição. O que aconteceu? Lembra que eu falei que tudo começou de baixo para cima? Porque como tem essa liberdade, foi ampliado o poder do Ministério Público e ampliado o poder judicial, o que começou a acontecer? Já existia uma estrutura montada em cima. Eu sou da época que a gente respeitava as decisões do Supremo, a gente seguia as decisões do Supremo, a gente usava as decisões do Supremo, os votos dos ministros, com base teórica para defesas e teses no direito. Entendeu? Isso era padrão. Tem advogado que é legalista, tem advogado que ele é doutrinário e tem advogado que é jurisprudencial. Eu sempre fui mais jurisprudencial. Eu só ia para a lei ou para a doutrina quando eu não tinha base na jurisprudência. Então, a gente tinha que manobrar isso. Mas eu sempre gostei de trabalhar o quê? Na jurisprudência, porque a jurisprudência é uma coisa que dá segurança jurídica ao país. Então, se você pega uma jurisprudência que é definitiva ou muito majoritária, a sua chance de vitória é muito maior. Então, o que acontecia? Um promotor de justiça meio de esquerda, meio autoritário, chegava para o prefeito e mandava um oficinho para o prefeito. Olha, eu quero que instale um ponto de ônibus assim, 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 com acessibilidade, com cadeira não sei do que lá, com cobertura, com placa solar para poder ligar um celular, para carregar celular das pessoas. O prefeito falou, como assim? Eu não tenho dinheiro para isso, não tem orçamento, não tem orçamento. O orçamento não foi pensando em ter aquele ponto de ônibus, maravilhoso ponto de ônibus, excelente ideia. Se eleja e põe isso para funcionar. Põe lá no orçamento. Não, o promotor falava, eu quero. Não tem como fazer, não tem como cumprir. O que o promotor faz? Ele faz uma ação civil pública, vai no juiz, o juiz dá uma liminar. Mas é simples assim? Porque nos municípios, médios e pequenos, o promotor e o juiz sentam no mesmo, um do lado do outro. Eles tomam um café juntos. Às vezes foram colegas de faculdade juntos. E a grande maioria é progressista. A grande maioria é progressista. E o progressista, desculpa, eu ponho entre aspas, o progressista ele é autoritário por natureza. Apesar dos rótulos, o conservador ele nunca apoia nenhum tipo de ditadura. Tem uma ditadura de direita. Mentira. Se é ditadura, não é de direita. Não é conservadora. Ele pode até dizer que ele é, mas ele não é.
Conservadorismo, você estudar o conservadorismo é exatamente o Teórico. oposto disso. Não, Conservadorismo mas o teórico. teórico existe na prática, ele não é teoria pensada do ar. Existem movimentos conservadores que não são, nenhum deles é ditatorial, não pode ser, porque é uma contradição em si. Sim. O progressista, ele é autoritário, porque ele quer mudar o mundo para o bem, e na cabeça dele é para o bem. O promotor, quando está fazendo lá o negócio da ação civil pública para fazer um ponto de ônibus com teto com energia solar, carregador de celular, antena de internet, ele está pensando no bem, ele não está pensando no mal. Ele não quer fazer o mal para as pessoas, ele quer fazer o bem. Só que ele não é eleito para isso, ele não tem dinheiro para isso. Aí, a judicialização da saúde, por exemplo, o que você acha? Como? A judicialização da saúde. Porque se eu sou contra. Se não fosse a judicialização da saúde, em alguns casos, as pessoas morreriam, né? Eu tenho uma prima minha, que ela tem um escritório a minha família tem muito advogado. Eu tenho uma prima minha que tem um escritório em Brasília, e ela é extremamente competente, uma das melhores no que faz. Ela já teve altos cargos. O escritório dela é especialista, não é um escritório, uma mesinha e um advogado, né? Esse sou eu lá atrás, nos anos 90. Hoje em dia é tudo um escritório, né? O escritório dela é especialista em judicialização da saúde. E nós temos brigas homéricas, a gente se ama, a gente cresceu junto. A gente se junta no dia da reunião da família, a gente dá risada, tudo. Mas na hora que entra no assunto, a gente discute. Porque ela é a favor, ela entende igual você. Vamos judicializar a saúde, porque senão não sai. Tá bom. Sabe o que é isso, na prática? É o cara lá na reunião com o vereador que dá um bilhetinho para ele que a mãe dele precisa passar na frente do outro lá porque ela está em 10º na fila e a doença dela é muito grave. Se ela não for atendida, ela vai morrer. Sim, mas os outros 9 também. Morre-se. Se não chegar a eliminar, morre-se. Opa, mas eu não estou falando que é o certo. O problema é que a saúde tem que funcionar. Perfeito. Se você começa, se você judicializa, vamos supor, tá bom, vamos supor, nós temos 100 vagas, 100 leitos de hospital. Vamos fixar um mundo paralelo. Não é estado, município, não. Nós temos 100 vagas de leito de hospital para cirurgia. Cirurgia X. Nós temos 100 vagas nesse universo. Tem 5.000 pessoas precisando dessa cirurgia. As 5.000 entram com a judicialização. Você é o juiz. A judicialização não é exceção? A judicialização da saúde não são casos excepcionais? Mas esse é o engano, meu amigo. Esse é o engano. Doença rara, por exemplo, César. Esse é o engano. O engano é esse. Não doença é rara, exceção. Por exemplo, medicação de altíssimo custo para doença rara. Cara, eu sou dependente de medicação de alto custo. Eu sou dependente. Não dá para comprar. Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não posso ir lá. Eu sou transplantado. Eu não posso ir lá na farmácia e pedir um remédio que custa 20 mil reais. Não, eu tenho dinheiro para pagar. Não adianta pedir, não vende. É só o Estado que fornece. Tem problema? Tem. Tem problema. A minha medicação, eu moro no Mato Grosso, pago imposto aqui. Mas eu tenho também domicílio, eu pago imposto na minha cidade de origem. Eu tenho residência lá, eu pago imposto lá. A medicação em São Paulo, lá está sob controle. Lá não atrasa, eu vou fazer 9 anos de transplantado, nunca atrasou a medicação. Todo mês chega direitinho o medicamento. E eu não posso ficar sem tomar. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, isso faz parte da minha vida de transplantado. Eu fui na Secretaria da Saúde e falei, olha, eu gostaria de fazer o pedido dos remédios de alto custo por aqui. A funcionária da Secretaria, quando eu vou falar, não é por carteirada, mas eu sempre vou no nível superior falar, entendeu? Eu fui falar com a chefe do departamento lá.
E ela falou, olha, eu vou falar um negócio para o senhor. Aqui no Mato Grosso, porque é o estado, não é o município que dá. Aqui no Mato Grosso, o senhor precisa judicializar. Se o senhor não judicializar, esse pedido do senhor vai ficar esquecido lá, o senhor não vai receber medicamento nunca. Falei, tá, posso judicializar, eu sou advogado, eu vou lá e judicializo. Não, mas eu vou explicar para o senhor. Depois que o senhor, quando o senhor judicializa, a demanda é tão alta que mesmo judicializando, não recebe certinho. Aí ele me mostrou, tá vendo aquela senhorinha ali? Ela me mostrou uma senhorinha que estava ali numa mesa com uma sacola cheia de remédio. Tá vendo aquela senhorinha? Ela veio receber aqui porque ela judicializou, ganhou a liminar, mandou pagar tal, só que faz 3 meses que não vem o medicamento para ela. Ela veio buscar tudo de uma vez. Eu falei, mas como assim? Ela ficou 3 meses sem tomar o medicamento? Não posso ficar sem tomar um dia o medicamento. Ela ficou 3 meses sem tomar o medicamento. O que eu fiz? Eu mantive meu cadastro em São Paulo. E não é ilegal porque eu pago imposto lá. Quer dizer, as então, diferenças das políticas públicas. Políticas públicas exatamente, exatamente. Por exemplo, a farmácia popular aqui na minha cidade, que é responsabilidade do município, a farmácia popular aqui dá de 20-0 na farmácia popular que eu tenho na cidade lá em São Paulo. Sim. Dá de 20-0. Primeiro que ela tem farmácias em todos os bairros e 3 farmácias funcionam 24 horas por dia. O cara é atendido no pronto-socorro. 2 horas da manhã, ele sai, entra na farmácia e vai embora com o remédio. Em São Paulo não é assim. Então você está vendo, o problema é de política pública, não é... Perfeito. O juiz não consegue decidir com igualdade isso. O juiz não tem esse poder. O juiz é o vereador que faz favor para o amigo. Não, ele faz uma ação, mas a ação dele atravessa outros 100 que estão esperando. Porque não é aquela pessoa que não tem a vaga, são outras 600 pessoas que não têm a vaga. A judicialização é uma injustiça. Temos que olhar a justiça. Porque daí a justiça passa a fazer. O que a justiça passa a fazer? Que é o meu grande ponto. O que a justiça passa a fazer? Ela substitui os vereadores e o prefeito. Sim. Ela substitui os deputados estaduais e o governador. E ela substitui o Congresso Nacional e o presidente. E o ministro da Saúde. Porque, seguindo seu raciocínio, ela está legislando sob uma Constituição que é utópica, e eu quero voltar nisso para te perguntar. Exatamente, é o tal dos direitos. O que não está escrito que é direito, entra nos direitos difusos. Direito entra na dignidade humana, entendeu? Isso, é um leque inesgotável de direitos. Responda, doutor César, o que foi lhe perguntado há 25 minutos, ou um pouco mais. A Constituição Federal, Constituição Cidadã, 1988, ela está sendo rediscutida, ela deveria ser rediscutida ou ela vai ser rediscutida obrigatoriamente? Não, essa pergunta é muito boa, é que nós desviamos lá para a judicialização, mas essa pergunta, ela tinha uma base de fazer todo aquele contexto. Sim, o que se fala hoje? Vocês falaram de conservador. Qual o grande projeto de conservador hoje em dia no Brasil? Meu amigo... Não vejo. Não tem. Porque ninguém é conservador, meu amigo. Ninguém sabe o que é ser conservador. Vejo projetos Ninguém sabe. As pessoas não sabem, mas não é só isso, estou falando dos honestos. Né? Quando eu falo, é tudo no abstrato, como deveria ser, ou como é o certo, entendeu? Não dá para falar das exceções, senão nós vamos falar o dia inteiro. Então, a Constituição não está sendo discutida? Não, ela está sim. Existe. Nós estávamos falando uma atualização, uma Constituição. Isso acontece toda hora. A nossa Constituição é a mais emendada do mundo. Não estou falando de emenda, mas estou falando de uma Constituição. Mas a emenda é uma rediscussão. A emenda é uma rediscussão. Sim, mas eu digo, uma Constituição que
venha representar. O Nova, Chile fez uma isso. nova O Chile Constituição. fez isso recentemente. Uma nova O constituinte, Chile talvez fez isso. seria. Para uma nova O constituinte. Chile fez não, né? O presidente do Chile tentou fazer e a população não aceitou, né? Porque eles estão com a Constituição lá no Pinochet malvadão ainda. Então, eles estão. O chileno, o povo chileno majoritário, mas muito disparado, prefere continuar com a Constituição do Pinochet malvadão do que a Constituição moderninha do presidente. A Bolívia fez isso. A Bolívia foi refundada pela nova Constituição. Ela não é mais um país coeso. Ela tem um país indígena, ela tem um país... Virou o que é hoje a Bolívia. Entendeu? Então, vamos lá. Para cravar. Mudar a Constituição não é... Para o pessoal que está acompanhando a gente não ter a menor dúvida, a Constituição é adequada, a Constituição do século XXI, a Constituição real, aplicável, execuível do Brasil, ela está sendo gestada de alguma maneira ou ninguém fala nisso e deveria? Não, estão falando sim. Aí nós vamos voltar lá no nosso amado deputado Príncipe de Orleans e Bragança. Tá. Ele é um defensor em várias mídias, ele fala de fazer uma nova Constituição. E isso tem força, César? Isso tem força ou está no... É de oposição, né? Porque acontece ao contrário do Chile, por exemplo. Lá quem quis mudar a Constituição foi o governo. Foi o governo de esquerda. A oposição conservadora não quis mudar. Não queria mudar. Entendeu? Aqui é o contrário. Aqui o governo adora essa Constituição. Toda vez que eles querem mudar alguma coisa que não está muito boa, né? Eles alteram, porque as emendas é para isso. Isso todo presidente faz. Não está bom esse negócio da Constituição, altera. A Constituição hoje não é... Acho que ela é 20% do que ela era quando ela foi aprovada. Entendeu? Já teve centenas de modificações. Ela é um Frankenstein. Ela precisaria de uma nova Constituição. Tá. Marcelo, você me autoriza, então, a avançar aqui para o ponto ou vírgula? Nós estamos com 1h27 minutos. Vamos para a ortografia. Antes, porém, registrado aqui, o vereador Wagner Júnior acompanhou a gente aqui na live. Também a Isabel Cristina, também desejando boa noite a todos que participam conosco. Vamos, então, para a nossa ortografia ponto vírgula, que é a razão dessa live. Mas eu quero terminar a Constituição, hein? Vamos falar. Vamos voltar, vamos fazer outro programa. Fechar. Não, eu quero falar agora, eu quero encerrar ela. Então fecha. Ela está sendo discutida. O Orleans Bragança tem lá ideia de Constituição, ele divulga isso, ele fala isso, há uma discussão. Eu sou contra. Eu sou contra. Ele defende. Eu sou contra. Por quê? Eu sou contra. Porque nós estamos num momento de instabilidade institucional no país. Nós não temos capacidade nem liberdade para discutir Constituição nenhuma. Um vespeiro, é o que eu falo dos conservadores de Araque. Os conservadores que não sabem o que é ser conservador. Você é conservador no momento de maior agitação política, institucional de décadas. Você vai querer fazer uma nova Constituição? Isso é revolucionário. César, apesar de forças atuando, vai ficar pior do que está. Sim, porque apesar de 88, havia uma certa coesão, uma consistência política de 80, que nós não temos hoje. De repente, se você fragiliza... Era uma consistência de esquerda. Sim, de esquerda. Mas hoje nem isso, né? A gente está completamente... Hoje nem isso. Hoje não, hoje... Mas isso que eu estou te falando, vai ser pior. Porque vão ser dois lados revolucionários brigando pelo um cadáver. O que sair disso vai ser pior. Se um lado ganhar, vai ser pior. Se o outro lado ganhar, vai ser pior também. E se cada um pegar metade, vai ficar pior para todo mundo. Que rico, hein? Essa conversa hoje, eu vou confessar para você, Marcelo, que eu fui surpreendido. Eu acho que muita gente que está acompanhando a gente, muita gente que vai acompanhar também vai ser pelo pensamento muito racional do César, que difere em muito todo esse debate polarizado que a gente tem. E é possível, sim, termos debates muito qualificados e surpreendentes, né? Ouvindo e bebendo em outras fontes
nesse espectro político que é tão grande. É que meu pensamento, Carlos, ele é totalmente anticorrente, tá? Muito bem, Eu fui parabéns. chamado, eu fui Mas você chamado na sofre por Esmeril isso, para né? isso. Eu fui chamado na Você não Esmeril arruma por briga dos isso. dois lados, não, César? Você não arruma briga dos Hã? dois lados? Não Eu arruma arrumo, briga dos dois lados? eu arrumo, eu arrumo briga dos dois lados sempre, a vida toda. Nossa, cara. Muito A bom, vida toda foi assim. Eu brigava com muito os bom. comunistas e brigava com os liberais. Eu nem gosto Olha de só, liberal. Eu nem gosto mais de liberal. já mudou de opinião, muito bem. Não, eu não gosto, eu não gosto. Na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou cada vez menos conservador. Eu sou antirrevolucionário antes de ser conservador. Se Eu você acho está que. virando anarcocapitalista, você está virando Deus anarcocapitalista? me livre, isso é coisa de criança, rapaz. O cara que tem mais de 16 anos e fala que é anarcocapitalista, corta, tira ele, bloqueia. Se o cara tem mais de César, 16 anos e é anarcocapitalista, nem eu, quando era moleque burro, eu era anarcocapitalista porque eu sabia que não funcionava. doutor César, vamos fazer a inauguração aqui do nosso ponto ou vírgula. Para responder o ponto ou vírgula, você não pode usar mais que duas frases. Por favor, vamos lá, hein? Mantendo Mas essa aí, o regra. ponto ou vírgula é o quê? O ponto é um negócio terminativo, vírgula Vou é uma coisa que explicar. vai. Exatamente, exatamente. Isso que eu vou explicar. Nós temos 4 tópicos e você vai dizer se é ponto final ou é vírgula e por quê em 2 frases. 3 frases, Ah, vai, vou te por dar que um é bônus difícil? hoje. Tá. Hã? Por que Vou é te dar um difícil em três bônus frases? hoje. Um bônus, 3 frases, porque é bônus de lançamento aqui da nossa sessão, que é para fechar a nossa live. Já Claro. agradecendo, a gente vai voltar a fazer toda essa parte bonita Não, cerimonial, mas já agradecendo demais, porque eu fiquei enriquecido, me sinto enriquecido hoje nessa noite, surpreendido, contrariado, provocado e muito esclarecido em vários pontos. Muito obrigado, viu? então eu cumpri meu papel, porque eu gosto de. A minha intenção sempre é provocar, sabe? Eu não quero ter razão. Eu quero provocar Perfeito. a pessoa para fazer ela pensar. Eu não quero ganhar a discussão. Eu quero que você me provoque para a discussão não terminar nunca. Perfeito, O Marcelo muito sabe bom. disso. O Muito Marcelo, nós bom. já Vamos tivemos, lá. nós já tivemos discussões de 24 horas seguidas. Olha só, sensacional. Seguidas, sem Sensacional. parar. Sem Sem dormir. parar. Aqui nós faríamos em cortes. Aqui nós faríamos em cortes. Marcelo, eu falo um, você fala outro. Você tá com os tópicos na tela ou não? Vou abrir o tópico aqui pra gente. Aí, pode ir, vamos Vai lá. lá. Então, eu vou falar o primeiro. Ponto ou vírgula, César Lima? Prisão de Bolsonaro. Vírgula. Por quê? Depende de quem ganhar. Pode falar, Vamos Marcelo. lá. Nicolas Ferreira e os protestos em relação ao tema da anistia. Nossa, difícil isso. Vírgula. Depende de quem ganhar. Olha só, é interessante. Essa eleição vai ser determinante, né, na opinião aí do César. Muito determinante. Inclusive, Não que eu creia nela, tá? a despeito Não que de eu. Constituição, a despeito do que diz o Supremo, a despeito de tudo mais, a eleição vai mandar muito nos futuros jurídicos desse país. Vai. Delação de Vorcaro no caso Master. É ponto, boca fechada ou é vírgula? Olha, acho que todas as respostas vão ser iguais, viu? Vírgula. Depende de quem for receber essa delação. Explica, Porque ela tem que eu ser preciso. aprovada, ela tem que ser aprovada pelo judiciário, né? Sim. Se E você hoje o acredita caso é que o do Toffoli Toffoli. vai aceitar uma. Se você acha que o Toffoli vai aceitar uma delação que envolve ele, você me fala. Já que você citou o nosso ministro aí de Marília, da terra aí do Carlos, nossa Terra, vizinha, vírgula, Jacarezinho, vírgula Marília. vírgula Marília. Nosso querido vizinho Resort Itaiaia. Isso é ponto.
vai sair? O que precisa falar mais? Não vai provar nada, César. É questão de... Aqui no Brasil não é muito essa questão de... Lembra, o judiciário hoje não está mais julgando nada. Pode ser uma vírgula. É barulho. Sim. Isso aí o meu artigo da semana passada eu falo sobre o Banco Vorcaro. Se vocês quiserem ver minha opinião, leiam lá. Já saiu no Minuto Notícia. Tá lá. Leia minha opinião lá, é aquilo ali. Com esse gancho do César, eu vou deixar meu agradecimento a todos que participaram da live, que assistiram, que vão assistir, que estão acompanhando o Minuto, e estendendo a todos que leem nosso conteúdo, né, todos os dias. Agradecer a todos que ajudam ao Minuto Notícia a fazer esse conteúdo, e agradecer demais aí você, Marcelo, que é um leão no Minuto Notícia, todos os dias, né, com os conteúdos, com a qualidade, com o olhar apurado, e a gente sabe que nosso projeto é um projeto para Jacarezinho, um projeto para o Norte Pioneiro, e ele é coroado de dedicação, né? Um projeto feito com... É jornalismo de guerrilha, como eu disse outro dia para uma fonte. É jornalismo de guerrilha, e por isso a gente não pensa em parar, por isso não tem... É sempre vírgulas e mais vírgulas no Minuto Notícia. Obrigado, gente. Do front, né? Só para provocar, Carlos, o César, só para descontrair nessa reta final, César Lima, Abel Ferreira no Palmeiras, ponto ou vírgula? Tomara que ele fique mais 20 anos. Eu sou sempre contra a maré, meu amigo. Quem pede fora Abel tá querendo o quê? Virar o Corinthians? Vamos virar o Corinthians, então, palmeirenses? Fora Abel, vamos virar Corinthians, então? Um técnico cada 3 meses, uma diretoria afundando o clube, comprando jogador que não tem dinheiro, é isso que vocês querem? Virar Corinthians? Vai torcer pro Corinthians, que é mais fácil. Difícil estar para os São Paulinos com reticências, né? O São Paulino tá chegando lá, o São Paulino não chegou nem aos pés do Corinthians ainda. Pois é. Olha, um abraço vai também para Denise Lima, mandou um parabéns aqui pela live, e também o Arquivo Humano Brasil, cumprimentando a todos aí, desejando boa noite. César, aproveita para compartilhar suas redes sociais, o César está sempre também conversando aí com seus leitores, se o pessoal quiser também entrar em contato com você, não só para conversar acerca das suas publicações, mas também de seus serviços, como é que a gente encontra o César? Olha, primeiro eu estou na revista Esmeril, né? Já há 1 ano e meio, não pretendo parar por lá. Eu tenho na internet revistaesmeril.com.br. Os meus artigos, na página inicial, tem lá os artigos que são fechados para assinantes. Os meus artigos sempre estão no abertos. São livres, de livre consulta, tá? Muita coisa boa lá, além de mim. Muita gente melhor, muito melhor que eu. Ali apesar de ser o mais velho, eu aprendo com todo mundo ali, porque é gente muito boa. Filosofia, política, história, cultura, alta cultura, música clássica, cinema, teatro, tudo ali, tá? Com a Bruna Torlai. A rede que eu mais uso, eu não gosto de rede social, eu não me exponho em rede social, você não vai achar nada meu privado, aberto, mas eu tenho o Instagram, que é um Instagram público, que é meu Instagram profissional, é @ADV César Lima. @ADV, de advogado, César Lima, tudo junto. Com Z ou com S? Então, lá, eu respondo, ali eu posto todos os meus artigos, às vezes eu posto alguns vídeos pequenos, tem muita gente me pedindo para abrir o canal no YouTube, mas eu ainda não tenho condições técnicas para isso. Eu não tenho o Marcelo lá aqui para fazer esse sistema, mas é ADV César Lima, @ADV César Lima. No Instagram, tudo aberto, comentários, eu não deleto ninguém, eu não excluo ninguém, eu não bloqueio ninguém. Eu recebo perguntas do Brasil inteiro, muita gente fala comigo, eu respondo todo mundo. Afinal, também não sou ainda um canal grande, não tem muita gente. Então, eu respondo todo mundo, converso com todo mundo, tiro dúvida de todo mundo. Se me xingar, eu vou xingar também. Se me elogiar, eu agradeço.
Se quiser discutir, eu estou sempre disposto a discutir. Só isso. Eu agradeço a todos que estiveram aí, aos que vão estar. Muito sucesso para esse novo empreendimento. Obrigado. Obrigado. O portal já é um sucesso, porque eu acompanho. Não tenho notícias nacionais, eu vejo notícias, eu recebo lá, estou no grupo do WhatsApp, eu vejo que ele cresce sempre, todo dia tem um monte de gente entrando. Eu desejo sucesso para você, Marcelo, para você, Carlos. Falei de você, eu estive no programa jornalístico semana passada, no Guerra da Informação. Estava lá, prestigiando. Estive na bancada, falei do Minuto Notícia lá, fiz a propaganda de vocês. Falei, o Marcelo está aí, Marcelo, jornalista lá do portal Minuto Notícias, que eu escrevo também, quer dizer, eu faço propaganda, visto a camisa. Muito bem, cara. Que alegria. Lembrando, né, alegria. Carlos, e na semana que vem a gente vai contar aqui com a presença de outra colunista do Resenha, da coluna Resenha do Minuto Notícia, que é a nossa colega, também jornalista, Marli Gonçalves. Já confirmou presença, né, conosco. O Carlos deu uma travadinha ali. E temos uma lista já. Sim, na semana que vem, Marli Gonçalves vai estar com a gente aqui. E já temos aí uma lista, né, de pessoas que serão convidadas aí durante o mês de fevereiro, os meses seguintes. Queremos dar esse espaço aí para as mentes, para outras mentes pensantes aqui também, não só de Jacarezinho, mas do estado do Paraná. O César está lá em Sorriso, no Mato Grosso, grande parceiro. César, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade. As pessoas que nos acompanharam na live vão nos assistir depois também. Ajude a divulgar nosso projeto, como o Carlos mesmo disse, é um jornalismo do front, é um jornalismo de fronteira, é um grande desafio fazer jornalismo sério num contexto como o nosso aqui na região do Norte Pioneiro do Paraná, né? E temos certeza que ainda haverá de ser um caminho aí de grandes vitórias e grandes conquistas. Retornamos à próxima, então, segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, em mais uma live do Minuto Notícia, nosso ponto ou vírgula. Não deixa de seguir, repetindo aqui, não deixa de seguir a gente lá nosso perfil no Instagram, portal Minuto Notícia, também no Facebook, Min Notícia, né, minúsculo de abreviação de minuto, Min Notícia, e claro, nosso site oficial, www.minutonoticia.com.br, jornalismo de verdade. A você uma ótima e abençoada semana, tenha uma boa noite, um bom descanso e nos falamos na próxima segunda-feira. Valeu. Tchau, gente.